Oiê, para quem está assistindo, como vai vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Késia. Há um tempo atrás, aqui no YouTube, no ano passado, fiz alguns vídeos falando um pouquinho sobre a questão da saúde mental e outras situações. Gente, quem me conhece sabe muito bem, né? Isso é para quem me conhece, né? De verdade. Sabe que eu não sou o tipo de pessoa que faço vídeo simplesmente para me aparecer ou que faço vídeos por qualquer motivo que não seja um motivo que realmente eu acredite, né? E eu tava aqui em casa e do nada senti vontade de fazer esse vídeo e eu falei, por que não? Falei, eu vou fazer. Quem tiver interessado em assistir, vai assistir. Eu espero que de alguma forma seja edificante. Bom, o motivo desse vídeo hoje é que eu queria contar uma experiência barra testemunho, né? De uma coisa que aconteceu na minha vida. Na verdade, eu ainda não contei aqui na internet, no YouTube, nesse canal. Bom, então eu vou contar. No ano 2021 foi um ano bem complicado. Eu passei por algumas experiências em relação à saúde mental que eu contei. Quem quiser saber, é só dar uma olhadinha nos vídeos meus no YouTube. Então foram experiências muito, muito inéditas, né? São coisas que eu nunca imaginei vivenciar. São coisas de um grau que eu nunca imaginava sentir, eu passei. E então eu fiz alguns vídeos e falar e expor nesses vídeos foi algo muito bom, porque me ajudou a pesquisar um pouquinho sobre o que eu estava passando, a entender o que eu estava passando. Então, de certa forma, me fez muito bem expor, né? Colocar aquilo para fora. Mas eu quero contar uma experiência que eu não coloquei nos outros vídeos, tá bom? Não vou lembrar exatamente a data, acho que foi no meio do ano, maio, por aí. Eu tive uma experiência. Eu estava passando por constante crise de ansiedade, estava com bastante dificuldade para dormir, né, em alguns períodos do início do ano 2021. E chegou um momento que eu convidei o meu pastor para estar aqui na minha casa. Mas eu não pensei no que eu ia falar, na verdade. Eu simplesmente queria pôr para fora aquilo que eu estava passando, né? E, certo, eu achei engraçado porque eu conversei com ele, se eu não me engano, foi no domingo. Mas na minha intenção era conversar com ele ali mesmo, na igreja, assim, coisa rápida, né? Uma conversa muito rápida junto com meu esposo. Mas ele falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou na sua casa. Eu falei: ah, tudo bem. Aí, beleza. Então eu esperei o dia seguinte, ele veio na minha casa, a gente conversou, passei pra ele algumas experiências, alguns motivos, né? Pelo qual eu chamei ele, né? E ali ao final dessa conversa que a gente teve mesmo, ele fez uma simples e rápida oração. Eu tava de pé mesmo, nem ajoelhei. E depois que ele fez essa oração, a minha vida mudou. Eu vou te explicar por quê. Bom, geralmente quem me conhece, gente, quem me conhece de verdade, tá? Não é quem me olha pelo Facebook ou quem me olha aí de longe. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou um tipo de pessoa que eu não costumo contar muito meus problemas pra ninguém. Eu sou muito de resolver meus problemas, de buscar em Deus, né, a resolução dos meus problemas, né? O máximo que eu chego aí é falar com a minha família e expor pra algumas pessoas. Porém, esse ano de 2021, vou falar um pouquinho antes de quando o pastor veio em casa, especificamente dessa questão. Eu tava com algumas crises de ansiedade, passando por teoterapia, por psicólogo, né? E uma semana antes do pastor vir aqui em casa, eu eu tava me sentindo muito estranha. Naquela semana anterior, eu tava uma semana praticamente inteira que eu tava andando normal em casa e de repente eu sentia muita tontura, do nada, assim. Eu sentia tontura e teve umas 2 ou 3 vezes que eu fui levantar do sofá, por exemplo, e quase caía, certo? Eu ia no mercado, ia em alguns lugares, onde eu ia, eu simplesmente sentia uma tontura e eu tinha muito medo de cair. Era uma tontura tão física, tão palpável, tão real. Umas 2 vezes aqui em casa, nossa, eu falei, não entendi. Aí eu lembro que quando eu fui dormir, também a minha cabeça começou a girar. A tontura não era só em pé, era deitada, dormindo também, era deitada. Então eu tava deitada e o mundo começou a girar, girar, eu fiquei desesperada. De início eu não conversei com meu marido. Quando foi piorando a situação, eu comentei com ele,
Daí foi quando eu chamei o pastor. Aquela tontura que eu estava passando praticamente uma semana inteira, eu posso dizer, mas na verdade eu já vinha sentindo ela esporadicamente, há alguns meses já, mas assim, foi assim, intensa, foi nessa semana. Eu estava bem preocupada, porque eu não estava conseguindo sair de casa, né? Tava com dificuldade até de ir pra igreja, de ir no mercado. Eu precisava ir no mercado, eu tinha dificuldade, né, de ir, porque eu tinha medo de cair com uma tontura muito grande. E ali eu fui curada. Então, daquele dia, eu sei que eu fui curada e nunca mais tive. Nunca mais, assim, sabe o que? Nunca mais ter, daquele dia em diante, aquela tontura que eu estava tendo diariamente e que eu vinha tendo esporadicamente durante meses, nunca mais veio. E acredito, né, que aquela questão foi uma questão muito psicológica, emocional, que estava querendo se agravar na minha vida. Quando o pastor veio e orou, aquela atitude, Deus me deu a cura. Então, assim, como eu falei, não sou uma pessoa de ficar contando sempre o que eu passo, o que eu vivo para as pessoas, mas naquele momento eu senti a necessidade de contar para alguém que poderia me ajudar. Porque até nos vídeos anteriores eu falo, né, que quando eu comecei a sentir essa questão da ansiedade, eu lembro que eu vivia num momento, assim, buscando bastante, aqui em casa com meu marido, orando, lendo a Bíblia diariamente, e aquilo me deixava mais confusa, porque eu pensava, nossa, mas eu estou buscando a Deus, estou me esforçando, mas isso está me acontecendo. Mas quando eu recebi aquela cura, fazia algum tempo que eu não estava muito me envolvendo nas atividades da igreja, mas eu lembro que devido a essas questões emocionais, essa exaustão emocional, eu tinha parado assim, praticamente, sabe? As atividades, parado de fazer muita coisa que eu sei que o Senhor me chamou para fazer. Mas só que eu não estava conseguindo dar continuidade, né? Por algumas questões que eu estava vivenciando. Então, quando Deus me deu a cura, o que eu fiz imediatamente, né? Em casa, o Senhor começou a falar no meu coração. Meu coração ficou muito grato. E o Senhor começou a falar no meu coração, né? E uma das coisas que o Senhor falou no meu coração, vou tentar dizer com as minhas palavras, tá vendo? Tá vendo? Não era para você estar andando. Não era para muitas pessoas com situações como essa estão em casa, entocadas dentro de casa, não conseguem sair, né, por diversas questões emocionais, inclusive física, porque o emocional, se a gente não cuidar e se Deus não tiver misericórdia, ele interfere na nossa vida física sim, na nossa vida prática do dia a dia. Então, e o Senhor começou a falar no meu coração, tá vendo? Era para você estar aí dentro da sua casa, sem conseguir andar, sem conseguir ir no mercado, tendo que ser cuidada, né? E o Senhor Deus, ele me deu uma cura justamente para quê? Para que eu possa fazer a obra de Deus, para que eu possa continuar, para que eu possa caminhar, né? Tem muita gente que não consegue andar. Muita gente que não está conseguindo andar por questões emocionais, por questões espirituais, por questões físicas, né? E o Senhor me deu a cura, o Senhor me deu o milagre da cura, para que eu possa andar, para que eu possa viver a minha vida, né? E agora? E agora? Vai ficar parado ou você vai continuar? Você vai pegar esse milagre e usar na sua vida? Né? Então o Senhor falou muito no meu coração. A partir desse momento que o Senhor falou no meu coração, eu recebi aquela cura, assim. E eu vou ser muito sincera, muito realista. No dia seguinte, no outro dia, eu ainda ficava tentando ver, será que vai voltar? Sabe será que vai voltar? Mas não veio aquela tontura nunca mais na minha vida, né? E eu glorifiquei muito a Deus, hoje sou muito grata, porque o Senhor sempre fala no meu coração, né, que o inimigo, muitas vezes, ele pode se aproveitar da nossa fraqueza no momento que a gente estiver fraco, né, em relação a esses problemas, e ele pode sim tentar destruir a nossa vida, destruir nosso chamado, destruir quem a gente é para Deus, né? E o Senhor não permitiu que isso acontecesse comigo, para a glória e honra do nome dele. O Senhor, ele me livrou, me deu um milagre e ele me explicou, olha, você precisa continuar, porque você recebeu a cura, você precisa tomar posse dessa cura, né? E foi quando eu voltei à minha vida ativa, voltei a andar, voltei a ir no mercado, voltei a sair, comecei a me envolver, eu falei, não, eu não posso ficar parada. É claro que a gente tem que estar dentro do propósito de Deus, claro que a gente tem que estar dentro daquilo que o Senhor nos chamou, né? Não para agradar, uma coisa que eu sempre bato na tecla, não para agradar o homem, não para satisfazer, né, como eu posso dizer, satisfazer as expectativas do homem, mas para satisfazer a vontade de Deus na nossa vida.
Então foi daí que eu comecei a abrir os meus olhos. O Senhor começou a falar comigo. Deus, ele vai me orientar em todos os passos. E então eu terminei o ano de 2021 para glória e honra do Senhor Jesus, né? Muito melhor, assim, 10 vezes melhor do que eu comecei em 2021. Foi um ano bem difícil para mim, foi um ano que eu sofri muito interiormente, né? Mas essa experiência da saúde mental, da questão psicológica e emocional, ela veio para mim entender muita coisa e para mim também saber orar pelas pessoas, né? Saber orar por essas pessoas nessa causa e entender que nem tudo é espiritual, mas também saber que o Espírito de Deus, ele cura tudo. Para saber que o Espírito de Deus, ele tem poder sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, sobre todas as áreas da nossa vida. Então, o Senhor me mostrou que ele tem poder mesmo, que o Senhor entra onde o homem não pode entrar, porque o psicólogo, né, teoterapeuta, eles conseguiam me ajudar, eles conseguiam mudar minha situação para melhor, mas mudar, curar, né? Só Jesus curou a minha vida. Por mais que eu sei que Deus usa, mas só Jesus mesmo curou a minha vida. Então eu sou grata a Deus, sou grata aos psicólogos, sou grata aos teoterapeutas, sou grata, mas eu me apego mesmo em Jesus. Então, simplesmente quis fazer esse vídeo para contar essa experiência que eu achei muito importante e que a gente possa andar, que a gente possa não parar, que a gente possa enxergar que, infelizmente, existem pessoas em situações piores e não tem essa força para ir. E nós temos. Uma coisa também que me aconteceu, que eu creio que foi propósito de Deus. Eu tenho certeza que isso foi propósito de Deus mesmo. Quando eu saí do meu serviço, do meu antigo serviço, devido a essas questões emocionais, eu saí. E eu lembro que meu gerente, ele me chamou numa sala e ele me deu um papel. Eu não lembro muito bem. É como se fosse eu acho que é uma questão, é um exercício de psicologia mesmo. É como se fosse uma roleta com várias áreas da vida. E esse gerente, ele me mandou escrever algumas coisas, né? E uma das coisas que ele me fez refletir é sobre as áreas da nossa vida, que elas têm que estar em harmonia. Tudo tem que estar em harmonia, né? E pela fé que eu tenho, o Senhor é quem faz tudo andar em harmonia. E uma das coisas que ele me sugeriu, né, através daquele exercício, que ele me abriu minha mente, eu creio que ali ele foi usado por Deus. Ele falou que eu precisava ajudar as pessoas, fazer algum trabalho para ajudar as pessoas. E por incrível que pareça, eram coisas que eu sempre estava acostumada a fazer, eu tinha parado de fazer. Estar voltado nas pessoas e perder o foco de mim, do meu problema, né? Então, também, inclusive, se eu não me engano, até o terapeuta me indicou isso, a psicóloga também, mas o que marcou mesmo a minha vida foi ele ter falado isso, né? E eu saí daquela sala, de certa forma, transformada por esse conselho, porque depois que Deus me curou, eu fui colocar em prática, e toda vez que eu colocava em prática isso, eu lembrava do meu gerente, que ele me indicou isso, e eu lembrava, nossa, é verdade, né? Quando a gente se propõe a ajudar os outros, o Senhor cuida da gente. Quando a gente se propõe a fazer para os outros, a nos envolver na obra de Deus, o Senhor, ele se envolve na nossa vida. Então, isso foi um marco muito importante para minha vida nesse ano de 2021. Então, assim como Deus me curou, assim como Deus está me curando, porque eu estou em constante cura, tem áreas da minha vida dentro de mim que ainda precisa de cura. Eu estou buscando por essa cura. Que o Senhor possa te curar também. Tá bom? Que você merece ser curado, merece ser livre para viver o propósito de Deus na Terra.